Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Nos bastidores do futebol, raramente uma negociação grande acontece de forma simples. Quando clubes ricos, jogadores de alto nível e projetos ambiciosos entram na mesma equação, o mercado passa a operar em outro patamar. E é exatamente isso que começa a ser ventilado nos corredores. O Zenit estaria interessado em Caio Jorge como peça-chave para liberar Gerson ao Cruzeiro. A ideia, à primeira vista, assusta a Nação Azul. Caio Jorge é o artilheiro, o homem-gol, o atacante que virou símbolo da retomada esportiva do Cruzeiro. Um jogador que recusou propostas, que comprou o projeto, que acredita que ficar no Brasil aumenta suas chances de Copa do Mundo. E justamente por isso, ele se torna extremamente valioso não só para o Cruzeiro, mas para qualquer clube europeu atento ao mercado. E o Zenit é exatamente esse tipo de clube. O time russo já deixou claro que busca um camisa 9 jovem, pronto, com números, físico europeu e margem de valorização. Eles perderam espaço no mercado mais competitivo, não jogam Champions, têm dificuldades de atrair grandes estrelas consolidadas, então passaram a mirar jogadores em ascensão, ainda com fome e ambição. Caio Jorge se encaixa perfeitamente nesse perfil. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. Por outro lado, Gerson é o nome que o Cruzeiro observa com atenção. Um volante completo, forte, técnico, campeão, com personalidade, exatamente o tipo de jogador que o projeto do clube quer para elevar o nível do meio-campo em jogos grandes. Um jogador que Tite conhece muito bem, confia e sabe exatamente como extrair o melhor. E quando duas necessidades se cruzam, o mercado cria pontes. A tese que começa a circular é simples: o Zenit não facilitaria a saída de Gerson por dinheiro apenas, mas poderia se mostrar muito mais flexível se Caio Jorge entrasse como moeda de troca, total ou parcial. Para os russos, isso resolveria dois problemas de uma vez: repor o meio-campo com outro nome e garantir um centroavante jovem, valorizável e protagonista. Para o Cruzeiro, o dilema é gigantesco. Abrir mão de Caio Jorge hoje não é apenas perder um atacante. É perder referência, identidade, confiança da torcida. É mexer no coração do time. Ainda mais depois de o próprio jogador deixar claro que só sairia em caso de proposta de um clube top da Europa, pensando em Copa do Mundo e ciclo de seleção. E aqui entra o ponto mais sensível. O Zenit não é visto como esse topo esportivo, apesar do poder financeiro. Não joga Champions, não tem a mesma visibilidade, não oferece o mesmo impacto esportivo imediato. Para Caio Jorge, ir para a Rússia agora poderia ser interpretado como um desvio de rota. Por isso, internamente, o Cruzeiro trata essa possibilidade com extrema cautela. Pedro Lourenço e o departamento de futebol sabem que Caio Jorge é um ativo esportivo e institucional. Não é só o valor de mercado. É o símbolo de que o Cruzeiro consegue segurar seus principais nomes. Trocar Caio por Gerson, por mais tentador que seja tecnicamente, pode passar uma mensagem perigosa: a de que ninguém é inegociável. E Tite entra diretamente nessa equação. O novo treinador já deixou claro que Caio Jorge é peça fundamental do projeto. Ele exigiu a permanência do atacante. Para Tite, montar um time competitivo começa mantendo o homem-gol. Ele sabe que volante se encontra no mercado, mas atacante em fase artilheira, confiante e adaptado ao clube, é muito mais difícil de repor. Ao mesmo tempo, Tite também sabe o que Gerson entrega. Ele treinou, conviveu, confia. Sabe que Gerson elevaria o nível do meio-campo imediatamente, daria equilíbrio, intensidade e liderança. É o tipo de jogador que transforma um time competitivo em um time campeão. Então a pergunta que ronda a toca é: vale sacrificar o ataque para fortalecer o meio? Hoje, a resposta interna tende a ser não. O Cruzeiro entende que pode buscar Gerson por outros caminhos,
negociação financeira, parcelamento, bônus, metas, engenharia financeira típica de SAF. Incluir Caio Jorge como moeda de troca seria uma medida extrema que só faria sentido em um cenário muito específico, com compensações robustas e planejamento de reposição imediato. Além disso, existe o fator torcida. A Nação Azul comprou Caio Jorge. Vê nele o rosto do projeto. Uma saída agora, especialmente para um clube como o Zenit, poderia gerar desgaste enorme, ruído político e quebra de confiança. Já para o Zenit, a insistência em Caio Jorge mostra o quanto o atacante está valorizado. Isso, paradoxalmente, fortalece o Cruzeiro. Se o clube russo quer tanto assim, é porque sabe que o jogador está em outro patamar. No fim das contas, a possibilidade existe. No futebol, nunca se descarta nada. Mas hoje, a leitura mais realista é que Caio Jorge só entraria em uma negociação desse porte se o Cruzeiro entendesse que não há outro caminho, e esse não parece ser o cenário atual. O Cruzeiro quer Gerson. O Zenit quer Caio Jorge. Mas entre querer e fechar, existe estratégia, poder e decisão política. E, neste momento, tudo indica que o Cruzeiro prefere proteger seu artilheiro do que resolver um problema criando outro ainda maior. O mercado observa. Os bastidores fervem. E a próxima janela promete ser uma das mais tensas da história recente da Toca. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.